a manifestação dos senhores vereadores, e o primeiro vereador a fazer uso da tribuna, o vereador César, sim, que dispõe do tempo de 8 minutos. Vereador César, a tribuna é sua. Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa diretora, senhores colegas vereadores que compõem o plenário, senhores e senhoras que nos honram com a visita em plenário, acadêmicos da FURB, da Uniaselv, vereadores e vereadoras mirins, ex-vereador Braz João Carlos, senhores e senhoras que nos honram com a audiência em seus lares. A propósito da Operação Tapete Negro, e parafraseando um sovado rifão popular, confesso, colegas vereadores, que estou em dúvida se o faço dizendo que morro e não vejo tudo, ou se antes de morrer ainda vou ver muita coisa. Digo isso porque me passou a ligeira percepção de que tudo já estava denunciado pela mídia. E, de repente, o Jornal de Santa Catarina, na edição do final de semana, traz novas dimensões das fraudes. E, por falar em Jornal de Santa Catarina, não faz este órgão de imprensa mais do que a obrigação de divulgar. Agora, a forma como divulga merece os nossos elogios. Está colocando ao alcance do cidadão comum, da população, do homem que lê, de uma forma bastante clara, bastante organizada, um trabalho que merece os nossos elogios. Aliás, se fosse eu promotor, assinaria embaixo do Jornal de Santa Catarina, estaria feita a denúncia, se ela se fizer necessária. E o que se apresentava de início como uma mera investigação acerca da regularidade ou não das terceirizações pela URB, acabou se transformando num verdadeiro escândalo que quebrou, arrebentou, como diz o meu irmão tijucano, as portas, as janelas da corrupção, dos porões da URB, e alcançou o submundo criminoso das secretarias de obras, serviços urbanos e da eleição de 2012, alastrando-se em 7 esquemas monstruosos, um diferente do outro, vereador Ivanates. E lanço mão do Jornal de Santa Catarina para relacionar ou relatar aquilo que o Ministério Público entendeu a princípio que caracterizou crime. Então, um documento emitido em 13 de agosto de 2012 aponta que as gravações comprovam crimes contra a administração pública, como fraude a licitações, peculato, advocacia administrativa, prevaricação, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre outros. E também, vereador Marcos e vereador Beto Tribes, lanço mão do Jornal de Santa Catarina para, principalmente você que está em casa nos assistindo e que não teve acesso aos escritos lá em fechados, os 7 grandes sistemas, vereador Jefferson Forres, em que esse escândalo acabou se alastrando, pelo menos é o que até agora se sabe. Fraude em licitações na URB,
fraudes em medições de obras e contagem de horas-máquina. Esse quero fazer referência. Desvio de material. Irregularidades em contratações. Empréstimos de materiais para campanha eleitoral. Crimes eleitorais. E, por último, o grande lobby que acabou se formando. E a respeito das fraudes em medições de obras e contagem de horas-máquina, tem a idade do descobrimento do Brasil essa forma de fazer safadeza e levar o nosso dinheiro. Se ouvia na época da campanha, nas esquinas, nos bares, nos botecos, em qualquer lugar que se fosse, que servidores do alto escalão da prefeitura eram sócios de empreiteiras. E se ouvia nesses lugares que os caminhões, que as caçambas e que as máquinas ficavam escondidas debaixo das árvores, literalmente no mato, e recebiam as horas não trabalhadas como se trabalhadas tivessem sido. Era inacreditável. Custava eu, como cidadão comum, acreditar que isso podia ser feito. Se ouvia falar em doação de brita, de terraplanagem, de aterro, até uma doação de automóvel. Mas isso o Ministério Público está investigando. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para fazer aqui uma denúncia. Falava-se também, e isso o Ministério Público ainda não investigou, que às vésperas da eleição, a administração anterior segurou o pagamento para as empreiteiras. E na semana da eleição liberou, com ameaça de extorsão. Cada um deposita 10 mil reais nessa conta aqui, senão não precisa voltar a trabalhar com as máquinas. É preciso e é necessário que algum empreiteiro honesto formule ou formalize essa denúncia junto ao Ministério Público. E aqui um parêntese. O povo tem razão quando reclama dos maus políticos. Senhor presidente, gostaria de já me antecipar e pedir uma prorrogação do meu tempo. Um minuto, por gentileza. Concedo mais um minuto. Atrás de um político corrupto, existe sempre um empresário ou mais empresários corruptos. A população fala dos políticos, mas faça um exame de consciência para ver se atrás de um político corrupto não existe sempre um empresário ou 2 ou 3 empresários corruptos. E um paradoxo, né? O atual governo fazia parte do governo anterior, mas parece que a eleição tirou a banda podre da criminalidade, ficou só com a banda boa. E vale repetir, é possível enganar muitos durante algum tempo, mas é impossível enganar todos durante todo o tempo. E do governo atual se espera o exemplo. Exemplo com quê? Com a prefeitura na internet, para que o povo saiba quanto custa a obra da empreiteira e quanto custa o material comprado pela empreiteira. E a esta casa compete deixar de se omitir, porque se na gestão anterior tivesse havido fiscalização, certamente nós não estaríamos diante de tanto escândalo. É necessário que esta casa faça a sua parte na tríplice vertente da legislação, da representação e da fiscalização. Nós temos que fiscalizar, nós temos que ajudar o Poder Executivo a não se deixar levar por tanta fraude, por tanta ladroeira, por tanta vergonha que nos deixa escandalizado. Muito obrigado, senhor presidente, pela deferência de Vossa Excelência, pelo excesso do meu tempo. Em seguida, convido a bancada do PT.